Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa quinta-feira, dia 21 de abril de 2022. Separei pra essa rodada apenas 8 jogos, galera, uma rodada aí que a gente tá com a grade bem fraca, né? Então analisei muito bem aqui pra tentar trazer os melhores resultados possível pra vocês nessa quinta-feira, né? Mesmo a gente tendo poucos jogos aí, os jogos que eu separei são alguns jogos que eu senti grande confiança aí de acerto, então separei aí 8 jogos e no final do vídeo, como é de costume, né, vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos para vocês. Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral para quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para você estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e quem puder também deixa o like no vídeo que é muito importante, galera. Seu like ele é de graça, não custa nada, então mete o dedo no like que você vai estar me ajudando demais aqui dentro do YouTube, né? Você vai estar ajudando aí com o trabalho que eu ofereço aqui no canal Bet Green e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui dentro do YouTube, tá? Então mete o dedo no like aí que eu agradeço demais. E para maiores informações aí sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, o número vai estar na descrição desse vídeo e também vai estar aparecendo aqui na parte de baixo da tela. Você me chamando no WhatsApp, eu vou estar te passando informações aí sobre forma de pagamento, os valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E lembrando que agora a gente já está disponível aí também no WhatsApp, né? Antes era só no Telegram, então agora a gente está com o grupo no Telegram e também no WhatsApp. Só que no WhatsApp são vagas limitadas, tá, galera? Então corre lá se você tem interesse, porque depois que encher o grupo eu não vou estar adicionando mais ninguém no WhatsApp, aí só vai ser pelo Telegram mesmo, tá? E vocês que tiverem aí a rede Instagram, galera, me segue aí no Instagram, Adriano com 2O de Dico, tudo junto. Aqui nos stories eu sempre tô postando algumas novidades aí sobre aposta, sobre mercado esportivo, sobre algumas dicas, sugestões, bilhete. Então segue aí pra você estar acompanhando tudo que eu posto aqui nos stories, tá, galera? Adriano com 2O de Dico, tudo junto. E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei aí pra essa quinta-feira são esses daqui. Como vocês podem ver, a grade não tá muito boa, tá? São os jogos que eu senti mais confiança aí pra trazer nessa rodada. E o primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui é jogo bem cedo, né? 6 horas da manhã a gente vai ter aqui a Liga dos Campeões da Ásia, jogo entre Ulsan Hyundai contra Gangsun FC. Esse jogo aqui tem uma curiosidade muito maneira, galera. Vocês vão ver aqui que a odd tá pagando 1.01 por Ulsan Hyundai vencer. Isso porque o Gangsun tá botando aí sub-19, então tem um monte de molecada aí com 19, 18, 17, até 16 anos jogando no Gangsun. Então, simplesmente aí o time não tá dando muita ideia para essa Liga dos Campeões. Eu particularmente não sei e nem procurei saber, mas eu vi uma probabilidade aqui muito interessante que é o mercado de gols, né? Acredito aí que a gente vai ter aí uma goleada do Ulsan Hyundai, isso aí é quase certo, né? Acredito aí uns 3-0, 4-0, até mesmo uns 5, 6-0 aí, eu acredito. Só que o mercado de menos de 8 gols e meio tá pagando uma odd de 1,45, 1,50, dependendo da banca, né? E eu achei essa odd muito boa, porque o Ulsan Hyundai não tem costume de meter muitas goleadas. Se você for procurar aí no histórico, você vai ver que não tem muitas goleadas aí do Ulsan Hyundai. Mesmo pegando uma equipe sub-19, acredito que é jogo aí pra gente assistir 5, 6 gols, no máximo 7. Então esse menos de 8 gols e meio, na minha opinião, tá muito bom, tá com bastante valor. Na minha opinião aí tem grande chance de bater. E a gente pode estar indo com essa dica, né? Menos de 8 gols e meio e a probabilidade 5-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, mais o jogo aqui da Liga dos Campeões da Ásia, jogo aqui entre Kawasaki do Japão contra o time do Johor DT. Esse time aqui que, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, galera, porque é da Malásia, isso mesmo, é um time da Malásia, esse time do Johor DT. É esse jogo que acontece 11 horas da manhã, vai ser na casa do Kawasaki, né? O jogo vai ser no Japão, e a gente vai ver na classificação aqui que as duas equipes estão bem, né? O Johor DT, por exemplo, tá melhor ainda, né? 2 jogos, 2 vitórias, enquanto o Kawasaki tem uma vitória e um empate por enquanto, né? São duas equipes que ainda não perdeu, duas equipes com um ataque bem efetivo, e nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente, né? Vai ser um jogo aí com bastante gols, na minha opinião, pelo menos aí uns 3 ou 4 gols nessa partida. Favoritismo nesse jogo, eu particularmente não apontaria o Kawasaki com favoritismo total, né? Ainda mais que essa equipe da Malásia é chata. Se a gente for pegar, lógico, assim, o futebol do Japão contra o futebol da Malásia, a gente vê que o futebol do Japão, especialmente Kawasaki, tem uma equipe boa, tem grande favoritismo para vencer. Mas o mercado de gols, na minha opinião, é muito mais seguro. Acredito que é jogo aí pra gente assistir bastante gols e logo no primeiro tempo a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos um golzinho. Com isso, a gente pode estar indo com a dica mais de meio gol no primeiro tempo e a probabilidade 2-1 casa.
Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter Campeonato Espanhol, La Liga, jogo entre Espanhol contra Rayo Vallecano. Jogo que acontece 2 horas da tarde, jogo na casa do Espanhol, que na minha opinião tem que favoritismo total para vencer esse jogo, né? Ainda mais que o Rayo Vallecano não vem apresentando bom futebol. É uma equipe que tá em decadência mesmo, daqui a pouco se bobear vai brigar para não ser rebaixada, né? Se a gente for puxar os últimos jogos do Rayo Vallecano aqui, vou até puxar para mostrar para vocês, o time dos últimos 10 jogos não venceu nenhuma, foram 6 derrotas e 4 empates. Então é uma equipe aí que não tá apresentando futebol bom nesses últimos jogos, né? E, inclusive começou bem o campeonato, né? Você vê que o campeonato oscila muito, se você não tiver uma regularidade, acaba que você briga pelo rebaixamento, né? A gente vai ver aqui que no confronto direto o Rayo Vallecano aí tem um favoritismo total, né? São 4 vitórias do Rayo Vallecano e uma vitória do Espanhol, mas como a gente tá falando de temporada 2022 e o que os times vêm apresentando nos últimos jogos, na minha opinião o Espanhol tem grande favoritismo, né? Ainda mais jogando em casa, né? Dos últimos 10 jogos aí o Espanhol só perdeu 2 partidas, empatou 2 e venceu 6, né? É um time que tem um retrospecto muito bom jogando em casa. Na classificação aqui a gente vê que o Espanhol está em 12º, enquanto o Rayo Vallecano em decadência está em 15º. E se a gente for puxar aqui, ó, o time do Espanhol jogando em casa, tem um aproveitamento muito bom, cara. São 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas apenas. Enquanto o Rayo Vallecano jogando fora de casa só venceu 1, empatou 3 e perdeu 11, né? Simplesmente aí não tem um bom desempenho jogando fora de casa. E com isso a gente vai ter 2 possibilidades nesse jogo, né? Uma vitória do Espanhol ou talvez aí um empate. E com isso a gente pode estar indo com a dica de segurança: casa ou empate, e a probabilidade 1-0 casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter Campeonato da Suécia, primeira divisão, jogo entre Värnamo contra Malmo. Jogo que acontece aí 2 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Värnamo, mas que na minha opinião aqui o Malmo tem grande favoritismo para vencer, né? O Malmo na classificação aí tá em 4º lugar, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota até o momento, enquanto o Värnamo tá aqui em 14º lugar, né, na zona de rebaixamento. 1 empate, 2 derrotas até o momento. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, o Malmo tem favoritismo, né, dos últimos 2 jogos aí, 2 vitórias do Malmo, né, a mais recente foi mês passado, né, em março, que o time venceu por 2-0 jogando em casa, e agora vai ter esse confronto novamente aí contra o Värnamo, e acredito que tem grande chance aí da gente assistir uma vitória do time visitante, né, do time do Malmo. E com isso a gente pode estar indo com a dica: fora vence e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato da Sérvia, primeira divisão, Superliga, disputa do título, jogo entre Voždovac contra Vojvodina, jogo que acontece 2h05 da tarde. Nesse confronto aqui acredito que a gente vai ter um equilíbrio muito grande, né? São 2 equipes que estão aqui na parte de baixo, né, dessa tabela aí da disputa do título, mas a gente vê que matematicamente ainda tem chance, né, de conseguir pelo menos uma vaguinha aqui na Liga da Conferência Europeia. Isso porque o Radnik aqui, que é o 4º colocado, né, que está ficando com a última vaga, tem 44 pontos, então o Vojvodina, por exemplo, vencendo vai a 45, pode passar. E isso, esses times aqui de cima já disputaram, né, as suas partidas. Então só falta esse jogo aqui do Voždovac contra o Vojvodina para poder completar a rodada, né? E o Vojvodina e o Voždovac, por exemplo, se vencer, vai a 44 pontos também e pode passar, dependendo do saldo de gol, né? Então tem possibilidade aí de passar também. Então são 2 equipes que vão em busca dessa vitória, e no confronto direto, se a gente for puxar aqui, sempre costuma sair bastante gols entre essas 2 equipes, né? Pelo menos 2 gols ou mais sempre costuma sair. Né? A gente vai ver que das últimas 5 partidas sempre bateu aí, por exemplo, mais de 1,5 gol. A gente vai ver aqui que saiu 3 gols, aqui saiu 4, aqui saiu 2, aqui saiu 2, e no último confronto mais recente, que foi no final do ano passado, saíram 4 gols. Então, jogo entre essas 2 equipes aí sempre costuma sair pelo menos 2 gols ou mais. E nesse jogo acredito que não vai ser diferente, ainda mais que tem muita coisa valendo aí nesse campeonato ainda. Então, a gente pode estar indo com a dica de gols. Como eu falei aí, é jogo para a gente assistir 2 gols ou mais, e a gente vai com a dica: mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, campeonato não, né? Copa da Noruega, a semifinal aqui entre Bodø/Glimt contra Viking, jogo que acontece 3h10 da tarde. Esse jogo aí vai ser na casa do Bodø/Glimt, né? É jogo único, então perdeu, tá fora, e acredito aí que o Bodø/Glimt tem grande favoritismo para vencer esse jogo, mas o Viking, né, não chegou nessa semifinal à toa, então a gente também tem que respeitar aí e ficar de olho nessa equipe que pode surpreender aí, quem sabe conseguir aí uma vitória ou um empate aí contra esse time do Bodø/Glimt. A única coisa que eu sei é que nesse
nesse jogo aqui a gente vai ter possibilidade de assistir bastante gols, né? Ainda mais que o Bodo Glimt tem um ataque muito efetivo, é uma equipe que sempre tem uma média aí de marcar 2, 3 gols por partida, e o Vink, mesmo jogando fora de casa, também tem chance aí de marcar pelo menos, quem sabe, um gol, né? Então a gente vai ter possibilidade de assistir um jogo aí com 3 gols ou mais. Se a gente for puxar aqui no confronto direto, a gente vê que sempre costuma sair 3 gols ou mais, né? E favoritismo total aqui pro Bodo Glimt, que venceu 4 jogos dos últimos 5 e teve um empate em 2-2, mas a gente vê aqui que aqui saiu 3 gols, aqui saiu 6, aqui saiu 3, aqui saiu 4 e aqui saiu 4 gols. Então sempre costuma aí bater 3 gols ou mais. E o Viking é uma equipe chata quando joga fora de casa, então por isso que a gente foca no mercado de gols aqui, que é mais seguro do que a gente apontar a vitória do favorito aqui, que é o Bodo Glimt, né? Então a gente pode estar indo com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter a Taça de Portugal, semifinal aqui entre Porto e Sporting Lisboa, jogo que acontece aqui 4h15 da tarde, né? No primeiro jogo o Porto foi lá na casa do Sport e conseguiu uma boa vitória, né, por 2-1, e agora vai disputar aí no Estádio do Dragão, seu estádio aí, né, diante de sua torcida, vai ter chance aí de conseguir mais uma vitória, né? O Porto jogando em casa aí não costuma vacilar, se a gente for puxar aqui os últimos 10 jogos, a equipe só perdeu uma, que foi pro Lyon, né, por 1-0, e depois disso aí foram 7 vitórias e 2 empates, né? Então é uma equipe aí que sempre consegue bons resultados jogando em casa. Fora de casa, o Sport também tem um bom retrospecto, né? São 7 vitórias e 3 empates, mas se a gente for pegar aqui o confronto direto, o Porto tem um pouquinho de favoritismo, né? Mas por medida de segurança aí, a gente pode estar usando o empate anula aqui a favor do Porto, galera, porque pode acontecer desse jogo terminar empatado, né? Ainda mais que o primeiro jogo foi 2-1, o Porto aí tem essa vantagem, né, debaixo do braço, e o Sport vai ter que sair pro jogo aí em busca de um bom resultado, então pode ser um jogo aí que aconteça um empate, mas eu tô bem confiante também na vitória aí do Porto, né? Mas por segurança a gente vai com a dica: casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos pro próximo jogo, né? Nosso último jogo, para falar a verdade, a gente vai ter Copa do Brasil, jogo entre Atlético Goianiense contra o time do Cuiabá. Jogo que acontece 9h30 da noite, e na minha opinião aí, nesse jogo aí que o time do Atlético Goianiense vai estar jogando em casa, na minha opinião tem grande favoritismo para vencer, né? É uma equipe aí que tá mostrando bom futebol nos últimos jogos, jogando em casa costuma sempre ter bons resultados, né? Se a gente for puxar aqui dos últimos 10 jogos, a equipe perdeu apenas 2, empatou 2 e venceu 6. Então é um time que não decepciona muito quando joga em casa, né? O Cuiabá, por sua vez, jogando fora de casa também faz bons jogos, né? A gente vai ver que são só 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias, né? Inclusive venceu aí o time do Fortaleza, né? Jogando lá no Castelão, conseguiu vencer o Fortaleza lá, que é difícil, e conseguiu aí abrir, no caso, acho que foi a primeira rodada, se eu não me engano, né? É a primeira rodada do Brasileirão. O time conseguiu essa vitória, então querendo ou não, é uma equipe chata, né? A gente tem que tomar todo cuidado, mas na minha opinião aí, o Atlético Goianiense tem um elenco um pouquinho melhor aí e tem tudo para conseguir essa vitória, né? Portanto, a gente pode estar indo com a dica de segurança: casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. Se você gostou aí desses palpites, já deixa seu like no vídeo, que é importante demais. E agora eu vou deixar aqui para vocês 2 bilhetes prontos que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.